bem com vocês? Comigo tá tudo bem também. Amiguinhos, hoje nós vamos falar um novo versículo. É assim, ó. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11. Boa aula, amiguinho! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 até o 48. Nessa história, nós vamos aprender sobre Cornélio. Cornélio, ele era um centurião e ele morava numa cidade chamada Cesareia. O que é um centurião? O centurião era um oficial do exército romano que cuidava de um grupo de 100 soldados. Mas Cornélio, ele era romano. E para os judeus ele era considerado um gentil. Gentil? Como assim, tia? O que é gentil? Os judeus não se misturavam com pessoas de outras raças, outros povos. Era uma lei que eles obedeciam. Então eles não se casavam com pessoas de outras nacionalidades, de outros países. Eles só podiam se casar apenas com judeus. E eles não se misturavam, não andavam junto, não entravam na casa dos gentios. Eles consideravam que os gentios eram pecadores, imundos, que não tinham Deus. E Cornélio, apesar de ser romano, ser estrangeiro, ele acreditava muito em Deus. E a Bíblia conta que ele fazia orações. A Bíblia também conta que ele dava esmolas. Tanto é que um belo dia na casa dele, ele teve uma visão. Um anjo apareceu. E o anjo entregou uma mensagem para Cornélio. Cornélio, vá até uma cidade chamada Jope. Lá, na casa de um homem chamado Simão, está Pedro. Chame este homem. Ele tem uma mensagem para te entregar. Cornélio imediatamente obedeceu aquilo que o anjo falou. Chamou 2 de seus amigos e disse: eu preciso que vocês vão até a cidade de Jope e traga um homem chamado Pedro para cá. O anjo disse que ele está na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Tragam ele aqui. E os amigos obedeceram também. Claro, estamos indo. E eles foram para buscar Pedro. E lá, nessa cidade chamada Jope, na casa de um homem chamado Simão, estava Pedro. Vocês lembram de Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. E Pedro estava orando quando os amigos de Cornélio estavam perto de chegar. Porém, a distância era longa de uma cidade para outra. Pedro estava orando quando ele também teve uma visão. E nessa visão, um grande lençol descia do céu com vários animais. Animais que os judeus não podiam também comer porque era a lei deles. E aí esse lençol descia com esses animais e uma voz dizia: Pedro, mata e come. E Pedro dizia: não, esses animais são considerados imundos. Eu não, na minha boca nunca entrou nada imundo. Jamais vou comer isto. E o lençol se recolhia. Aconteceu a segunda vez a mesma coisa e ele: não, de jeito nenhum. Pela terceira vez aconteceu e ele: não, jamais posso comer esse tipo de coisa. E aí, no final, a voz disse para ele: o que Deus purificou, não considere você imundo. E aí Pedro começou a refletir sobre o que seria essa visão. Que estranho. Mas enquanto Pedro estava refletindo, o Espírito Santo disse a ele: olha, estão vindo aí, chegando 2 homens. O receba bem e vá com eles, porque eu os trouxe para cá. E aí os homens chegaram, os amigos de Cornélio, e falaram para Pedro: olha, Cornélio, oficial dos romanos, nos trouxe para cá para trazê-lo para a cidade de Cesareia, pois um anjo apareceu e disse que era para a gente trazer e ouvir a sua mensagem. Então Pedro disse: tá bom, eu vou. Mas aí naquele dia
os amigos de Cornélio passaram a noite lá e no dia seguinte eles foram até Cesareia. E lá em Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio chamou toda a sua família para ouvir essa mensagem que era muito especial. E ficou esperando Pedro. E Pedro também levou 2 de seus amigos. E aí, Pedro chegou na casa com os amigos de Cornélio, os 2 amigos de Pedro e Pedro. E quando Pedro chegou lá, Pedro disse para ele: você sabe que na lei dos judeus eu não deveria estar aqui, não me é permitido, mas eu obedeci o que o Espírito Santo me disse, que era para eu vir. Então Cornélio contou como que o anjo apareceu para ele e disse que era para chamar Pedro, como que o anjo mostrou onde exatamente Pedro estava e que era para chamar Pedro, para que Pedro trouxesse a mensagem. E aí então Pedro disse: a mensagem que eu tenho é sobre Jesus. E aí Pedro começou a falar para todos que estavam na casa quem foi Jesus. Começou a falar como Jesus, que foi enviado por Deus, sofreu, morreu na cruz, mas havia ressuscitado para salvar a todos. E aí, enquanto Pedro estava falando aquela mensagem maravilhosa de que Jesus era o nosso único Salvador, que só Ele podia nos salvar, e falando sobre as maravilhas, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali, sobre os gentios, que os judeus consideravam imundos. E quando Pedro viu que eles estavam cheios do Espírito Santo, assim como aconteceu com eles no dia de Pentecostes, que a tia já contou essa história, Pedro começou a se lembrar do seu sonho, da visão que ele teve. Então ele entendeu que aqueles animais que ele estava considerando imundo, Deus havia purificado, ou seja, aquelas pessoas, os gentios que eles achavam que eram pessoas imundas, indignas, Deus queria também que eles recebessem a Jesus como Salvador, que a salvação não era mais só para os judeus, que a salvação era para todos. Então, Pedro ficou admirado e seus amigos também. E Pedro disse: se Deus, que é Deus, derramou o Espírito Santo sobre vocês, quem sou eu para impedir que sejam batizados? E aí, Pedro batizou todos. Todos receberam Jesus como único Senhor e Salvador e eles começaram também a fazer parte da igreja. Que maravilha! E nós aprendemos nessa história que Deus queria mostrar para a igreja, para o povo judeu, que a partir daquele momento que Jesus ele veio para salvar também os gentios e não somente judeus. Estava mostrando para a igreja e também para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Acepção de pessoas, que palavra difícil, o que significa? Que Deus, ele não faz diferença entre as pessoas. Deus trata as pessoas de modo igual. Ele não faz diferença se é pobre, se é rico, se é mulher, se é homem, se é criança, se é negro, se é estrangeiro, não importa. Deus estava ensinando para a sua igreja, com tudo isso, com as visões, derramando o Espírito Santo sobre os gentios, que acabou aquela barreira, que tinha acabado aquela barreira de fazer diferença entre as pessoas, que todos podem ter acesso a Deus. Todos aqueles que querem podem ter acesso a Jesus. É só buscar a presença de Jesus. Então vamos buscar a presença de Jesus e não fazer diferença das pessoas. Vamos aprender com aquilo que Deus está nos ensinando, tratar todos de maneira igual, com o mesmo amor, assim como a Bíblia nos ensina. Essa foi a nossa história de hoje. Até a próxima aula, que vocês tenham uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nossa, amiguinho, que legal nessa história. Deus não faz diferença entre as pessoas, então a gente também não deve fazer. Amiguinho, sabe que eu lembrei?
que hoje é o dia da Bíblia. E sabia que tem muitas pessoas em muitos países que não têm a Bíblia traduzida na sua língua? Até aqui no Brasil. Os indígenas, tem muitas línguas indígenas que não têm a Bíblia traduzida. Vamos orar para que todos tenham acesso à Bíblia também. Fechando os olhinhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não faz diferença entre as pessoas e porque o Senhor cuida de nós. E oramos, ó Papai do Céu, para que todas as pessoas possam ter acesso à Tua Palavra, que ela seja traduzida nessas línguas, ó meu Deus. Cuida dessas pessoas e de todos nós. Em nome de Jesus,